Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre sites de boa e má usabilidade. Eu sou o Lipe Lima. Eu sou o Francisco Ngai Sala Didi. Sabes aquele site que entras e encontras tudo rapidamente e aquele outro que entras e te deixa sem paciência e aborrecido? Bem, por isso que hoje vamos fazer a comparação entre os sites de boa e má usabilidade. O que é um site de boa usabilidade? Um site de boa usabilidade é aquele site intuitivo, claro, rápido e agradável de usar. O utilizador nunca fica perdido, frustrado ou confuso. As características de um site de boa usabilidade são: o site de boa usabilidade deve ter navegação fácil, estrutura lógica, isto é, os menus devem ser claros, o site de boa usabilidade deve ser rápido, as imagens dentro de um site de boa usabilidade devem processar de forma rápida, o site de boa usabilidade deve ser responsivo, isto é, deve se adequar em qualquer ambiente, isto é, telefone, telemóveis, computadores ou tablets. O site de boa usabilidade deve ser acessível, deve ter contrastes adequados e iluminação adequada. O site de boa usabilidade deve ajudar o utilizador a perceber o que vai fazer dentro do site. Deve ter formulários fáceis, mensagens claras para que o usuário não possa se perder dentro do site. Título de exemplo de sites de boa usabilidade, utilizamos o site do Banco de Portugal. Por que usamos esse site? Pois vimos que esse site tem uma estrutura clara, isto é, não é muito confuso, os menus são bem organizados e grandes, preocupa-se com a acessibilidade dentro do seu site, as informações são bem separadas e os textos são legíveis. É um bom exemplo para se utilizar dentro dessa estrutura dos sites de boa usabilidade. O outro exemplo que utilizamos também é o site da Airbnb. Apesar de não ser um site português, é um bom site para se dar exemplo dentro da estrutura do site de boa usabilidade, pois tem um design limpo, as fotografias ou imagens são grandes e as opções de pesquisa são super intuitivas. Se procurares alojamento dentro deste site, encontras com poucos cliques, isto é, o site não é muito confuso, não tem muitas imagens e as imagens são Em resumo, um site de boa usabilidade deve ser fácil, rápido, intuitivo, responsivo, acessível, organizado e eficiente, com um único objetivo: não dificultar a vida do utilizador dentro da sua utilização. Agora, depois dos exemplos de sites de boa usabilidade já apresentados pelo nosso colega, infelizmente vamos ter que falar de sites de má usabilidade, que ainda existem muitos. Então, o que são os sites de má usabilidade? De forma resumida, os sites de má usabilidade são os sites difíceis de navegar, têm um design poluído, é lento, não funcionam bem no telemóvel e não é claro naquilo que o utilizador deve fazer. Como exemplos de má usabilidade temos o Windows 11. A mudança obrigatória do menu iniciar para o centro. No Windows 11 o menu iniciar passou para o centro como por padrão. Para muitos utilizadores, isso quebrou o hábito da navegação e tornou difícil encontrar aplicações rapidamente. E isso é um hábito de mau uso. Não, você é burro, cara. E isto é um hábito de má usabilidade porque quebra as expectativas, aumenta o tempo para localizar aplicações e reduz o controle do utilizador. E mais um exemplo de má usabilidade temos o Word Online. Algumas funções só existem na versão desktop e outras funções estão escondidas de maneira não intuitiva. Por que usabilidade é tão importante? Usabilidade não é só estética,
é funcionalidade, eficiência e respeito pelos utilizadores. Uma boa usabilidade aumenta a confiança, melhora a imagem da marca, aumenta as vendas e interações. Já uma má usabilidade afasta os utilizadores, causa frustrações, prejudica os negócios e dá uma péssima imagem à marca. Eros, tá fofo. Como vimos, a diferença entre um site de boa e má usabilidade está nos detalhes, desde a navegação, a organização, a clareza e a adaptação ao utilizador. Da próxima vez que tu entras num site, repare se este site complica ou facilita a tua vida. Não se esqueça, subscreva no canal, deixa o like no vídeo e como dizia a nossa ex, Terminamos.